Olá, dando continuidade à demonstração dos recursos da nova versão 9.4, eu vou agora mostrar para vocês as novidades na edição dos botões. A gente viu no primeiro vídeo dessa sequência que nós temos aí os novos layouts, e para colocar aqui dentro desse novo layout foi necessário mexer bastante aí na configuração dos botões, para que a gente pudesse ter botões de diferentes cores, com diferentes eventos, com diferentes ações. Então, no caso aqui deste formulário, a gente está utilizando um tema padrão, que já foi feito aqui para a nossa equipe de desenvolvimento. Entretanto, você pode também customizar e fazer seus próprios temas de botões agora com muito mais flexibilidade. Vamos acessar aqui o ambiente de desenvolvimento. Na parte de CSS de botões, onde você vai poder fazer a alteração das opções de botões, você pode acessar aqui em Layout, CSS dos botões. Nesta opção a gente vai justamente trabalhar os nossos templates de botões. Então a gente vai poder observar que nós temos aqui listados os novos temas. Então, por exemplo, Sweet Blue, que foi um tema criado agora para essa versão, nós tentamos deixar já o máximo preparado para que vocês possam utilizar sem ter que fazer tantas alterações. Entretanto, se você quiser fazer as alterações, você pode vir então neste tema e copiar. Assim você vai ter como editar. No momento que ele está aqui como script case, você não pode editar porque é um tema do script case. No caso, você precisa copiar. Você pode colocar até o mesmo nome, ou não sei, meu Sweet Blue, ou vou colocar aqui meu Sweet Blue teste, ok? Então, a partir do momento que você copia o grupo de botões, você já pode então escolher aqui qual vai ser o nível, né, da cópia, projeto, usuário. Vou colocar aqui projeto, ok. Então ele já vai ficar disponível para que eu possa customizar. Então, a partir do momento agora que ele está como meu esquema, eu posso editar. O botão editar fica aqui habilitado, e aí a gente tem aqui algumas modificações. A primeira delas é na organização. Eu vou abrir aqui uma versão 9.3 para a gente ver a diferença da organização aqui. Então, essa é a forma que a gente tem hoje organizada aqui os botões, um pouco misturado, a tela com uma usabilidade muito difícil. Então, agora na versão 9.4 a gente reorganizou aqui em categorias, né, esses botões. Então a gente pode vir aqui, por exemplo, em consulta e ver os botões da consulta, formulário, visualizar aqui os botões do formulário, né. Uma outra novidade que a gente tem aqui, por exemplo, você tem três tipos de botões nesta área. Você tem um botão do tipo imagem, onde você pode adicionar uma imagem. Você tem um botão do tipo botão, onde você pode ter texto, imagem, etc. E você tem o tipo link, onde você vai ter simplesmente um link. A opção mais rica é a opção de botão. Na opção de botão você pode utilizar aqui as opções e também pode selecionar um estilo de CSS. Então a gente vai focar aqui nessa opção aqui, botão. Então, na primeira opção aqui de mostrar, a gente vai selecionar se dentro desse botão a gente vai ver somente o texto e uma imagem, onde a gente pode subir uma imagem fixa aqui, texto e imagem, né? Ou você pode utilizar também aqui as opções somente ícone Font Awesome ou texto e ícone Font Awesome, que aí essas duas últimas opções são novidades do Script Case 9.4. Ou seja, agora aqui você pode utilizar tanto um texto ícone com Font Awesome, quanto apenas o ícone Font Awesome, né? Que é uma biblioteca aí de fontes com mais de 1.500 fontes, imagens de fonte para você utilizar aí no botão. Por exemplo, esse maisinho aqui é um elemento do Font Awesome, ok? Então, essas duas opções são novas. Eu vou escolher aqui, por exemplo, somente ícone Font Awesome, vai ficar somente o maisinho aqui, e nessa opção ícone eu vou poder aqui editar o ícone do Font Awesome. Então eu posso colocar aqui ADD para ver quais são minhas opções aqui para adicionar. Posso trocar aqui, por exemplo, para essa imagem, enfim, a imagem que eu quiser adicionar aqui, ele já vai trazer o nome e adicionar aqui no campo, né? E aqui ele está na opção somente ícone. Eu posso voltar para a opção texto e ícone, ok? E aqui a gente vai ter o label. A gente está utilizando a Lang do Script Case, porque é um projeto já traduzido, e tem o hint também do botão. E a gente tem aqui a última opção, que é o estilo de CSS
para esse botão. Então aqui a gente tem também uma outra novidade. Quando a gente acessa aqui a aba estilos de botão, nós vamos ter aí a opção para botão e para o drop down, né? O botão são os eventos aqui dos botões e o drop down para quando ele lista aquela parte lá de baixo, né? O list view, a gente pode selecionar. Então aqui você pode agora colocar diferentes classes de acordo com o evento do botão. Então a gente pode criar novas classes. A gente vir aqui no antigo, a gente vai ver que a gente tinha os eventos já aqui. Então eu podia, por exemplo, fazer um evento para o passar do mouse e o botão desabilitado, etc. Entretanto, eu ficava um pouco limitada aqui, não tinha opções, não podia, por exemplo, escolher dentro do mesmo tema classes diferentes para o botão, um botão colorido, como a gente tem agora aqui, né? Esse botão aqui negativo, para que eu tome uma ação negativa, sair, eliminar, um botão habilitado ou desabilitado, ou um botão aqui primário com uma cor verde. Então eu estou aí trazendo um pouco mais de usabilidade para a minha aplicação final. Então agora aqui a gente vai poder, dentro dos eventos, eu posso selecionar diferentes tipos de layout, né? Então tenho aqui, por exemplo, por botão hover, eu posso colocar determinada cor, posso colocar determinado estilo, botão um clique, botão desabilitado, botão selecionado. E a gente vai ver também que aqui a gente tem, por exemplo, determinado padrão. Então aqui eu tenho o padrão CSS Default, que foi um padrão que eu criei, um nome qualquer. Aqui eu já tenho outro, que é um padrão Danger, que é para atenção, né? Então ele já traz aqui os botões em vermelho. Então aqui eu já tenho um outro estilo, que é o estilo OK, que é quando eu tenho aqui um botão de ação e etc. Então você vai poder agora definir com mais liberdade o seu grupo de botões. O ScriptCase com essa nova interface traz essas facilidades, né? Além de trazer também a opção do Font Awesome, aí é uma biblioteca com 1500 ícones, né? Onde você não tem mais essa questão de imagens distorcidas ou tamanho da imagem, ele já traz ali a imagem, vai ficar de acordo com sua fonte, né? E dentro da parte da fonte a gente tem também a novidade, que é você poder utilizar uma fonte do Google Fonts. A gente vai ver mais para frente como incluir a nossa fonte do Google Fonts, mas aqui já está sendo chamada aqui uma fonte Nunito, que é uma fonte do Google Fonts. E aí você vai poder atualizar, vamos salvar aqui o nosso grupo de botões e aplicar dentro das aplicações ou do projeto. A gente sabe que a gente vem aqui em Layout, na parte de visualização, nós temos o tema padrão. Então eu posso customizar aqui e colocar meu tema, ou eu posso sobrescrever aqui o tema padrão, ele já vem com um grupo de botões. Eu posso vir aqui e adicionar o meu grupo de botões, ou eu posso também vir diretamente no tema, atualizar meu tema com o meu grupo de botões, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, o nome do tema, etc. Então se a gente vir aqui no formulário, por exemplo, ele traz aqui já o conjunto de botões, né? Então eu posso vir aqui e selecionar o meu conjunto de botões para esse formulário, ok? Ou utilizar o já padrão deste tema. Então eu posso alterar aqui, ele vai alterar no tema, eu vou aplicar meu tema na aplicação, ou eu posso alterar aqui diretamente na aplicação, para ele alterar somente nessa aplicação corrente. A gente tem a opção também dentro de edição expressa. E uma outra novidade que a gente tem aqui também dentro dos projetos, dentro de uma outra novidade que a gente tem aqui dentro da aplicação, eu vou abrir aqui uma consulta, que é uma nova forma de agrupamento dos botões, certo? Então a gente vem aqui dentro, por exemplo, da barra de ferramentas, onde a gente pode aqui agora utilizar os botões como drop down ou lado a lado. Normalmente ele já vem como drop down, então a gente tem aqui, vamos executar essa consulta para a gente observar o padrão. Então a gente tem aqui o drop down com os botões aqui de exportação. Então eu posso, ao invés do drop down, colocá-los lado a lado, salvar, e aí eu vou ter este comportamento, certo? Dos botões lado a lado. Ou novamente aqui para a gente ver os botões em drop down. Então essa é uma opção também aqui da parte de botões.
onde eu posso utilizar dentro da barra de ferramentas das aplicações do ScriptCase. Então, essas foram as atualizações aí na interface de botões e nas opções de botões. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.